Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema... Olá, meu nome é Isadora e hoje, juntamente com a professora Juliana Tonelli, nós apresentaremos o trabalho intitulado Preparados para Incluir? A visão de professores da educação infantil sobre sua formação para ensinar crianças migrantes. Bom, para iniciar, então, nós trazemos um panorama geral do que diz a Acnur no seu relatório de 2010, quando a instituição conceitua o que são migrantes. Então, de acordo com a Acnur, são todas as pessoas que deixam seus países de origem com o objetivo de se estabelecer em outro, de forma temporal ou permanente. Os migrantes têm, em geral, motivações sociais e econômicas, pois fogem da pobreza ou do desemprego e buscam melhores condições de vida, bem como melhor acesso ao trabalho, à saúde e à educação. Esse conceito é importante porque o nosso foco da apresentação são as crianças migrantes. Então, de acordo com Perosi Santos, as crianças constituem um dos grupos mais vulneráveis às violações de direitos e com menor visibilidade para sua condição nos deslocamentos, que é o caso que nós estamos, então, falando aqui de migração. A Franzon, Denis e Contreras vão dizer que o ensino de crianças migrantes na educação infantil necessita levar em consideração os fatores geográficos, de classe social, de idade, de gênero, de etnia, além também de considerar as especificidades culturais, linguísticas e os aspectos psicossociais que envolvem essa situação particular de cada aluno imigrante. Então, só lembrando que no nosso caso são as crianças pequenas. Matos e Permisan vão dizer que para uma educação intercultural é necessário que sejam promovidos os valores como a igualdade, o sentido comunitário, a aceitação e o respeito pelo outro e o respeito aos direitos humanos ou a solidariedade. Já Jimenez e Goentia vão dizer que a gente tem, então, alguns princípios que os autores vão colocar, que a educação deve levar em consideração quando nós estamos falando de crianças, migrantes, mas principalmente no que se refere à escola. Então, os autores vão dizer a respeito do reconhecimento, da valorização da diversidade cultural, da relevância para todos os alunos, né, o ensino, a escola, o ambiente escolar precisa ser relevante para todos. É necessário proteger a identidade cultural dos alunos, especialmente dos grupos minoritários. É importante também a defesa da igualdade de oportunidades, a luta contra o racismo, a discriminação e os preconceitos. Vão dizer ainda da importância sobre o entendimento do conflito como um elemento positivo e necessário também para a convivência. Particularmente o que nos interessa também é a questão da revisão de currículo e das modificações nas metodologias ou nas abordagens de ensino e nos recursos didáticos, sejam livros didáticos, materiais didáticos, ou seja, todos os recursos que podem ser utilizados no ambiente educacional. Os autores vão dizer também da importância da implicação de medidas educativas específicas para esses alunos e a promoção de mudanças sociais profundas que não se limitem à escola, porque embora a escola seja um espaço importante, as questões de cultura, elas vão muito além do espaço escolar. Bom, aí nessa visão de educação mais ampliada, de acordo com Cavalcante, a autora vai dizer que é importante que um curso de licenciatura, neste mundo de diáspora, de imigração e imigração, de mobilidade social cada vez mais emergente, precise enfatizar
a formação de um professor posicionado, responsável, cidadão, ético, de um leitor crítico e com sensibilidade à diversidade e pluralidade cultural, social e linguística. Então, a professora Maurida Cavalcante vai dizer, então, que esse professor, esse profissional, precisa estar sintonizado com o seu tempo, seja em relação aos avanços tecnológicos, em relação aos conflitos que causam qualquer sofrimento ou de rejeição a seus pares, lembrando que essas questões, elas são cambiantes, elas são fluidas, assim como as construções identitárias das salas de aula também, que Cavalcante vai dizer que não são fixas. Bom, levando em consideração todo o referencial teórico apresentado, nosso objetivo nessa apresentação é discutir qual é a visão de algumas professoras de ensino infantil na cidade de Rolândia, no Paraná, a partir de uma formação continuada em que elas participaram. E nessa formação continuada, nós comentamos sobre as experiências e os sentimentos em relação à atuação com crianças migrantes internacionais na educação infantil. Então, a cidade de Rolândia, ela fica no estado do Paraná, no Brasil, e a partir de algumas pesquisas e algumas reportagens publicadas pela Folha de Londrina, nós temos que há cerca de 72 crianças migrantes internacionais na rede de ensino, principalmente na educação infantil e ensino fundamental 1, ou seja, principalmente com crianças. A partir disso, nós temos o projeto TEIA, que ele é desenvolvido na UEL, onde se promove oficinas formativas para esses professores. Então, a partir dessas oficinas, há discussão de diversos tópicos relacionados à atuação com estas crianças. E em um desses encontros, as professoras participantes, elas falaram um pouco sobre as dificuldades que elas têm em ensinar essas crianças migrantes, já que precisa, né, como nós vimos no nosso referencial teórico, nós precisamos dessa adaptação nas aulas, que muitas vezes elas não se sentem preparadas para isso, para essas crianças que não falam o português brasileiro. Por conta disso, então, foi ofertada a oficina Ensino de Inglês com Crianças Migrantes, Estratégias Inclusivas e Práticas Culturais. Ela aconteceu de maneira presencial e teve uma carga horária de 4 horas e foi desenvolvida com vários professores da cidade de Rolândia. Dentro dessa oficina, nós tivemos algumas estações. Antes disso, nós tivemos uma fala onde foi explorado alguns pontos importantes, como o que são as crianças migrantes, são os desafios que elas enfrentam, além de quais são as legislações, as leis que também falam sobre isso na educação brasileira. Então, esse encontro ele foi dividido em 3 estações. Na primeira, as professoras desenharam seus sentimentos ao atuarem com crianças migrantes. Nesses desenhos, nós tínhamos algumas professoras retratando confusão, medo, insegurança, falta de preparação, além de alguns desenhos positivos também, como afeto, trazendo essa criança para a realidade brasileira. Então, aqui as professoras puderam explorar todos os seus sentimentos. Na estação 2, as professoras deveriam responder a seguinte pergunta: como você define a sua formação para atuar com crianças que não têm a língua portuguesa como língua materna? Então, na resposta dessas perguntas, as professoras falaram que elas não se sentem preparadas para atuar neste contexto, que não tiveram uma certa preparação durante a sua formação inicial para atuar nesses contextos que cada dia mais está frequente nas escolas brasileiras. E, por fim, na estação 3, que será discutido mais a fundo nesse trabalho, as professoras em grupo, elas foram convidadas a criar uma colagem com revistas, jornal, onde elas precisavam, em formato de imagens, representar quais são os desafios que elas vivenciavam no dia a dia de sala de aula. Então, o grupo 1, eles fizeram essa colagem e eles focaram com o título Conhecer a Cultura. Então, aqui nós podemos ver que eles destacaram, as professoras destacaram a questão linguística. Então, elas escolheram várias pessoas diferentes e colocaram frases em diversos idiomas. Então, nós temos, por exemplo, o espanhol, nós temos o português, nós temos o tupi-guarani, nós temos o francês, e isso mostra um dos tópicos discutidos pelos autores, que dentre as dificuldades, a língua é um dos fatores que mais deixam os professores apreensivos em sala de aula.
Já o grupo número 2, eles trouxeram mais algumas ideias. Então, eles começaram na parte de cima, trazendo algumas imagens sobre uma escola e uma professora. A partir disso, eles trouxeram a palavra ideia, ou seja, o professor ele precisa estar adaptando as suas aulas, criando novas ideias para atingir esse público. E aqui nós temos algumas palavras em língua inglesa. Então, dentro do ensino infantil de Rolândia, as crianças também possuem a língua inglesa. Então, é mais um desafio que as crianças precisam enfrentar. E aqui nós temos um grupo de professores e eles estão estudando como trazer essas ideias no formato prático. E aqui nós temos outra mulher, ela está aqui com uma frase em língua espanhola, também retratando esta dificuldade com o idioma. E, por fim, aqui nós temos uma professora feliz com o resultado. Já o grupo 3, eles colocaram como título Lidar com os desafios que a criança está enfrentando. Então, como nós discutimos também anteriormente, o aluno, o migrante internacional que chega na escola, ele não tem somente o idioma como desafio, mas também a alimentação é um desafio para essa criança, fazer novas amizades, além de estar junto com a sua família em um país totalmente diferente. Então, esses são alguns exemplos de desafios que essa criança pode estar enfrentando. E aqui nós temos algumas frases importantes que as professoras escolheram, como qual lugar do mundo é a sua cara? Então, aqui eles estão falando um pouco sobre a identidade desse aluno, como isso deve ser respeitado em sala de aula. Aqui nós temos uma mala para identificar essa viagem, lições de amor, 1, 2, 3, ação. Então, qual é o papel do professor com essas crianças? Tudo novo de novo, mudança de hábito. Então, aqui também falando sobre essa mudança social na vida dessa criança. E o bullying, que é algo também que nós sabemos que está presente na vida dessa criança e que ela vai precisar enfrentar. Aqui nós também temos a palavra mudança radical. Então, tudo será novo para essa criança. E uma forma de lidar com isso é a partir das aulas aqui com a representação das escolas. Então, como o papel da escola é importante neste momento. E, por fim, no nosso grupo 4, nós temos como se fosse uma história. Então, nós começamos aqui com algumas cenas que retratam brigas, friozinho na barriga, silenciamento. Então, são imagens que representam desafios também. Depois, nós temos aqui um brinquedo de parque de diversões, trazendo também esse sentimento de angústia que as crianças podem sentir. E aqui no meio, para dividir essa imagem, nós temos corações. Então, que eles indicam o amor, eles indicam a afetividade dentro de sala de aula. E, a partir disso, nós temos aqui, do outro lado, algumas imagens positivas. Ou seja, nós podemos entender que o grupo 4, a partir da afetividade, consegue transformar também a realidade dessas crianças. Como considerações finais, nesse trabalho, nós discutimos a preparação de professoras para atuar com crianças migrantes no Brasil. E, para isso, nós abordamos a migração internacional e os desafios enfrentados por essas crianças, principalmente sobre a formação docente que as professoras recebem para atuar na educação infantil, focando dessa vez na cidade de Rolândia, no Paraná. E, para isso, então, nós discutimos as colagens que apresentam os desafios, como a barreira linguística, a falta de conhecimento cultural e as lacunas na formação docente. E, como conclusão, entendemos que a dificuldade em integrar a língua materna da criança à rotina escolar foi um dos principais desafios apontados, assim como a necessidade de melhor preparo para atender às especificidades desse público. E aqui nós temos as referências utilizadas nesse trabalho. Muito obrigada. Obrigada. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.